Pra me morder pode, né? Pra me morder pode, né? Pra me morder pode. Pra me morder. Um início para tu aprender o levantamento terra, que é essa movimentação aqui, ó. Você vai errar e é melhor você errar, porque com os erros a gente aprende. Olá, seja bem-vindo ao canal Lombardi Viking, sou Marcel Albuquerque, o Viking, e neste vídeo eu vou falar sobre medos e crenças irracionais. Por que essas coisas são tão importantes para quem tem hérnia de disco e por que na real é o seguinte, sabia que medo aumenta a tua dor lombar? Não obrigatoriamente por causa da hérnia. Se você tiver qualquer coisa na lombar, você pode aumentar essa dor por causa dos seus medos. E não é, eu tenho medo de altura. Tá, beleza, você pode ter medo de altura, não tem problema. Só que não é sobre isso que eu quero falar exatamente aqui neste vídeo. É o medo que você tem que aumente a sua dor. O medo que você tem de se tornar incapacitado ou não conseguir fazer alguma coisa ou ser inútil. Pode acontecer, eu já vou explicar mais certinho sobre isso. São esses medos que você tem em volta por causa da sua lombar, né? Em volta da lombar, que fazem você aumentar a dor. E você aumenta a dor por causa deles por dois motivos. O primeiro é que tu vai travar e tu não vai fazer movimento nenhum, beleza? E o segundo é porque aumenta o estresse. Esse segundo eu quero explicar mais aprofundado agora, que eu vou falar das crenças irracionais. Existem estudadas, né, que eu sei, 4 crenças irracionais que podem fazer com que aumentem as suas dores ou diminua, né, se você não tem essas crenças, a sua dor lombar. E o negócio é o seguinte, se é uma crença é porque você acredita em algo, certo? Irracional é porque não faz sentido, digamos assim. Existem 4, essas 4 não têm ordem de importância, tem algumas menos estudadas e outras mais, só que todas são importantes. Então, se eu falar alguma coisa aqui que você se assemelha, que você se vê nessa crença, que você já percebeu que fez ou alguma coisa assim, já entendeu, né? A primeira que eu vou falar é sobre a catastrofização. O que é exatamente a catastrofização? Ela é a tempestade em copo d'água. Por exemplo, pegar essa garrafa d'água aqui, essa garrafinha. Caiu no chão. Caiu minha garrafinha no chão, só que não dá pra mexer minha coluna direito, eu tô com dor. Agora eu não vou mais conseguir me hidratar e o Viking falou que precisava se hidratar para deixar o disco intervertebral hidratado, para não sentir tanta dor. Mas eu não consigo me abaixar, tá doendo, eu não consigo pegar com o pé aqui. Ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, e agora? Agora o meu disco vai desidratar? E eu não consigo nem abaixar para pegar o negócio. E o que eu vou fazer agora? E minha vida agora? Meu Deus do céu, o que eu... Ai, e agora? O Jim me ajuda. Ai, minha lombar tá doendo. Ai, eu acho que até aumentou a dor agora, porque eu tô tomando menos água já. O Jim me ajuda. Deixa eu tentar pegar isso aqui. Não vai rolar não, tá doendo. Não vou mais conseguir tomar água. Não tem outra garrafinha por perto. Vai doer pra levantar da cadeira pra pegar outra. Aí eu não vou mais conseguir tomar água nunca mais. Que isso, cara? Isso é tempestade em copo d'água. A pessoa derrubou a garrafinha no chão e se desesperou. Ela criou quase um mundo paralelo, assim. Ai, meu Deus, fudeu, não vou mais conseguir tomar água na minha vida. O disco vai desidratar, vai sumir, vai aumentar a dor em questão de segundos. Isso é uma tempestade em copo d'água. É uma catastrofização, né? É você se desesperar e fazer a situação ser muito pior do que ela já é. Ou às vezes ela nem é tão ruim assim, né? Tipo, caiu o negócio ali, chama alguém. Se você não conseguir, chama alguém. Se não, né? Relaxa, vai ter mais água para você tomar o resto da vida. Isso é catastrofização, é você tornar um problema maior do que ele já é
e às vezes mesmo ele não sendo tão grande, nem é problema e você cria esse problema. Caiu a garrafa de água no chão, né? Certo, beleza. Isso é um problema, você tem que pegar para conseguir tomar água. Mas você não queria nem levantar da cadeira para pegar outra garrafa ou um copo d'água, alguma coisa assim. Isso acontece bastante. Eu já vi acontecer bastante. Eu percebi, por exemplo, uma pessoa que fez o seguinte: o marido tinha esquecido de fazer o quê? Tinha esquecido de comprar leite condensado no mercado. A mulher não deixou ele dormir no mesmo quarto que ela, mandou ele dormir no sofá porque ele esqueceu de pegar o leite condensado no mercado. Então, isso é uma tempestade em copo d'água. Meu, você fez um transtorno desse, você brigou, você elevou a voz, né? Você fez o cara passar uma noite fora da própria cama dele porque ele não comprou o leite condensado, porque ele esqueceu de comprar o leite condensado. Tá, ok. Eu sei que ele errou. Ele deveria ter feito a listinha de compra e ter comprado. Beleza, mas esqueceu? Paciência, relaxa. Não precisa fazer isso, meu Deus, assim. Então, se você é esse tipo de pessoa, saiba que quando alguns problemas acontecem na sua vida e você realiza essa tempestade em copo d'água, você aumenta o estresse e você aumenta a sua dor. Então, relaxa, respira profundo e relaxa. A segunda crença irracional que eu vou falar é sobre a estima dependente. Ela pode ser chamada da crença irracional da aceitação também. Ela é mais ou menos assim. Sabe o que é autoestima, né? Autoestima é aquele negócio lá que você está se sentindo bem ou não, né? Se você tem uma autoestima baixa, você acha que é um lixo. Se você tem uma autoestima alta, você acha que é o Deus do mundo. E você acha que é a pessoa mais linda do universo. Se você tiver uma autoestima baixa, você é a pessoa mais feia do universo. É claro que eu estou falando dos extremos, mas é para você entender certinho. Uma estima dependente é porque ela depende de alguma coisa. Por exemplo, a avó só vê o neto nos finais de semana, e é final de semana sim, final de semana não, então ela vê pouco o neto, e ela gosta de brincar com o neto, porque o neto sorri, o neto fica feliz e tudo mais. Só que no final de semana, que era para ela conseguir ver o neto, ela tá com a coluna travada porque ela tá sentindo dor. Tá, ok, uma situação que às vezes acontece, né? Paciência. Só que a estima dependente para ela, no caso, ela não conseguir brincar com o neto e se achar uma avó inútil, uma avó imprestável. Eu não presto para ser avó porque eu não consigo nem brincar com o meu neto. Calma, você não precisa falar desse jeito, você não precisa se sentir desse jeito. Existem outras coisas que você pode fazer com o seu neto, não precisa ser só brincar. E não quer dizer que você é inútil porque você está sentindo uma dor, entendeu? Não precisa ser assim, dessa forma. Mesma coisa que, por exemplo, caderno de caligrafia, né? Vamos supor que você escreve com letra feia. Todo mundo começou escrevendo com letra feia porque teve que aprender de algum jeito. Mas você, quando você era criança, você demorou 2 meses a mais no caderno de caligrafia porque você tinha mais dificuldade. É a mesma coisa que você quando criança, porque a professora mandou os outros parar de fazer caderno de caligrafia e você continuar, você pensar que é inútil, que é um lixo, que é burro pra caralho. Não obrigatoriamente isso é uma verdade. É igual você daí, né, nesse sentido, comparar o Fusca com uma Ferrari. O Fusca vai ser um carro inútil perto de uma Ferrari, porque ele é mais devagar, ele é menos confortável, tem menos opções de luxo e tudo mais e blá blá blá. Não é uma comparação válida. Um carro custa 5 mil reais, outro custa 5 milhões de reais. Então, mas o Fusca vai te levar do ponto A para o ponto B da mesma forma que a Ferrari vai te levar do ponto A do ponto B. Então não é um carro inútil. Calma aí, pera lá. Não pensa dessa forma, entendeu? Beleza, você tem um problema na coluna, mas você não é inútil por causa dela, ok? A terceira crença é a crença do perfeccionismo, que isso você percebe facilmente em muitas pessoas. Se eu não conseguir fazer de tal jeito, então nem vale a pena fazer. Se o cara não fizer do jeito que eu quero lá, então eu nem quero feito. Tá, então peraí, vamos
Entendo que algumas coisas você tem que ter uma exigência maior, ok? Tem que ter uma exigência maior. Ah, vai escovar o dente? Então escova direito, escova todos os dentes, não escova só os dentes de cima. Entendeu? Mas é melhor tu escovar todos de uma forma mais rápida do que tu nunca escovar. Deu para entender? É melhor. Claro, não estou falando que você precisa fazer as coisas de um jeito porco, de mal feito e tudo mais. Mas é melhor você fazer do que nunca fazer, porque você é perfeccionista e se não tiver perfeito, você não faz. É igual os treinos, é a mesma coisa que eu falo sobre treinamento. Quem me acompanha, né, no Instagram e no Facebook, sabe que eu escrevo um diário de treino para todas as vezes que eu faço treino. Eu estou atualmente no diário 66 e dos 66 diários que eu escrevi, ou seja, né, são bastante dias de treino, dos 66 que eu escrevi, no mínimo metade eu escrevi que eu estava cansado, que eu não estava me sentindo perfeito para treinar. Porra, se é metade, imagina se eu tivesse só feito 33 treinos. Eu provavelmente não estaria com o corpo que eu tô hoje, eu provavelmente não estaria sem dores, eu provavelmente não estaria mais feliz com o meu corpo, né, de me olhar no espelho, porque eu treinei muito menos. Se tu escutou uns... é meu cachorro tentando entrar. Então, eu quero que você pare e pense nessas coisas, por exemplo, treinamento. Eu falo muitas vezes que você tem que ter uma postura perfeita para fazer os movimentos, senão você vai sentir dor. Tá, ok, isso é uma verdade, a postura não precisa estar perfeita, mas 95%, então já não é perfeito, né? Nada é perfeito nessa vida. Mas você tem que ter uma postura adequada, que é a coluna em neutro, no mínimo, tá? Nem hiperestendendo e nem flexionando, você tem que estar com a postura adequada para treinar. Muitas pessoas não sabem o que é postura adequada da coluna. Então vai ter que começar de algum jeito, vai ter que começar com a postura errada, daí o professor vai lá e corrige, daí a pessoa vai melhorando e conforme o passar do tempo a pessoa aprende o que é uma postura adequada. Só que se ela não fosse treinar, ela nunca ia aprender. Então, você vai errar. Se você é perfeccionista, você vai errar e é melhor você errar, porque com os erros a gente aprende. Eu vou falar da quarta crença irracional, que é a baixa tolerância à frustração. O que é isso? É quando você tenta fazer algo e você não consegue de primeira, então você desiste. Isso é diferente do perfeccionismo, mas os dois andam quase juntos. Por exemplo, nesse caso ali da pessoa que vai treinar e não sabe a postura adequada. Vamos supor que eu, professor, vou lá e falo, a postura adequada é essa. E eu mostro a postura adequada. E a pessoa tenta uma vez, eu falo que não está tão certo. Ela tenta a segunda, tenta a terceira, na quarta, ainda não está adequada do jeito que deveria. A pessoa fala, tá, então eu não vou fazer mais. Vamos para outro exercício, entendeu? Não é o perfeccionismo, mas anda muito próximo. É aquela pessoa que desiste muito fácil das coisas. Eu vou começar nesse trabalho. É difícil, eu vou parar. Eu vou começar na empresa tal que falaram que é legal trabalhar lá. Aí a pessoa vai lá, começa 1-2 meses, leva um xingão do supervisor e tá procurando outro emprego já. Porque falou que é muito difícil de subir de cargo. Então isso eu percebo menos do que o perfeccionismo, mas dá para perceber bastante. Então é esse tipo de pessoa que tem essa baixa tolerância à frustração, vai tentar fazer o exercício, não consegue fazer de primeira, não consegue fazer de segunda, não faz nunca mais. Também, daí vai melhorar como, né? Se a pessoa parou de fazer porque achou que tinha que fazer, né? Tinha que acertar de primeira. Eu sou bom, eu tenho que fazer de primeira. Ou tipo assim, tinha que fazer o exercício, o levantamento terra com 10 quilos para 10 repetições. A pessoa não conseguiu fazer 10, só fez 8. Ela falou, nunca mais eu coloco 10 quilos porque eu não consigo fazer, então foda-se. Nem vou fazer mais o levantamento terra. Entendeu? Então, todas essas crenças em conjunto ou elas separadas também causam um aumento de dor. O segundo ponto que eu preciso conversar com vocês, além das crenças irracionais, é que o seu medo de se movimentar, às vezes porque você tem essas crenças, parte delas, vai aumentar suas dores. E eu já falei lá no começo que era porque você não se movimenta direito, daí você pega e para de se movimentar, para de movimentar a coluna, e porque aumenta o estresse. E eu confesso para ti que eu já estive nesse
nesse estágio que você está de você ter medo de movimentar a coluna, tá bom? Eu já passei por isso. Na real, um pouquinho da minha história é que eu comecei não sentindo medo, tá? Eu tinha 15 anos, então eu não tinha a mínima noção das coisas. Então eu só treinava, não foda-se a postura, foda-se, vou fazer e aqui, pau. Até que eu fui aprender a ter medo 1 ano depois, quando eu tinha medo de fazer treino de perna. Só que era medo de treinar perna e não medo de movimentar a coluna. Ainda são coisas diferentes. O medo de movimentar a coluna veio uns 6 anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre a hérnia e tal. E isso ainda são 3 anos depois de eu começar a ter medo de treinar perna. Então, quando eu tinha meus 19, eu comecei a estudar essa parte, eu comecei a perceber que hérnia pode piorar se eu movimentar a coluna desse jeito, então eu não vou movimentar mais. Pensei, nunca mais eu movimento minha coluna, então show de bola, né? Só que não. E esse é o ponto 3 que eu preciso falar, que é o seguinte: movimento é sempre ruim? Não. Existem os movimentos que são ruins, que são inadequados, etc. Mas é mais uma questão de a situação é ruim. Por exemplo, você fazer com a postura inadequada, com peso, e muitas vezes é ruim. É o tipo de movimento ruim. Agora, você vai pegar a garrafa d'água 1, 2 vezes no chão, beleza, que eu sei que se você estiver em crise vai doer. Mas não quer dizer que esse movimento você nunca mais pode fazer. Eu era assim. Eu não posso pegar esse negócio no chão, porque vai doer minha coluna. Eu pensava dessa forma. Hoje em dia, eu já não penso mais, porque você deve ter movimento da coluna, a coluna deve se movimentar, ela não deve ficar assim o dia inteiro, ela precisa ter a movimentação que é normal dela, porque senão ela perde função. Eu perdi um pouco. Eu perdi capacidade de flexionar minha lombar, tá bom? Ela não flexiona mais no nível normal que as outras pessoas. Por que isso? Porque por muito tempo eu travei meus músculos e eu travei naquela posição lá, de posição natural da coluna, e não deixava flexionar. Isso faz com que tu perca função e mobilidade. Se tu perde essas coisas, é um saco para recuperar. É chato, tá? Tem que fazer muita coisa em cima. Então assim, para você não perder, para ter que recuperar depois, é melhor, você continuar se movimentando o mínimo possível, da maneira mais correta, para que esse tipo de coisa não aconteça, para você não ter que se arrepender de ter passado por esse estágio. Pelo menos para mim, é que eu fiquei muito tempo nesse estágio, Foi uns 5 anos com medo de movimentar minha coluna. Pois isso é tempo pra caramba. Então é muito fácil de tu perder alguma coisa em 5 anos. É muito tempo, tá? É muito tempo. E parte da coluna ter que se movimentar vem da parte da hidratação. Imagina que esse teu disco, quando ele é achatado, tá? Quando ele é pressionado, que é o natural de um disco intervertebral ele ser pressionado, para absorver o impacto, quando ele é pressionado, ele é como se fosse uma esponja, tá? Ele é pressionado, a água que está dentro dele meio que é jogada para fora. Quando ele é despressionado, que é aliviada essa pressão em cima dele, a água volta. Ela é sugada para volta ali dentro dele. É igual uma esponja. Quando tu coloca uma esponja embaixo da torneira, ela absorve um monte de água, Beleza. O disco intervertebral funciona mais ou menos parecido. Se você mantém ele travado, ele não absorve e nem expele água. O que ele faz? Ele desidrata. O que acontece com um disco desidratado? Ele tem menos capacidade de absorver impacto. O que acontece com um disco que é desidratado, que perde capacidade de absorver impacto? Ele fica mais fino. O que acontece com as vértebras em volta desse disco mais fino? Elas criam osteófitos, que são os bicos de papagaio. Por quê? Porque você está com um disco muito próximo do outro, que qualquer movimentaçãozinha, que agora ele é mais fino, qualquer movimentaçãozinha, ele não absorve tanto impacto, então dói, então não pode movimentar. Esse osteófito serve para, como ele é, vamos supor que teu osso normal
é desse tamanho aqui, ó, né? Ele fica desse tamanho aqui, ou seja, ele fica um pouquinho maior para encostar o de cima com o de baixo, porque quando tu movimenta, um encosta no outro e não movimenta tanto. Essa é a merda, porque tu vai criando um efeito em cascata, né? Que começa pela hérnia e só ladeira abaixo, ok? Então, é muito interessante a gente movimentar a coluna, tá bom? Mas eu já vou te ensinar como. E como você inicia, né? Se você tem medo, o que tu vai fazer para tu ir aos pouquinhos melhorando essa parte. Vou te ensinar alongamentos, mobilidades e um movimento muito interessante para você aprender a movimentar do jeito certo quando você precisar. O primeiro alongamento que eu recomendo que tu faça, ele é o chamado de flossing. Ele é bem simples de fazer, ele não é para aumentar a tua dor, tá? Ele é para, inclusive, em algumas pessoas ele alivia sintomas do ciático. Eu vou mostrar ele de lado. E aqui é o seguinte, acho que vai dar para você ver aqui. As duas pernas para baixo, uma delas, vamos supor, tu faz só com a direita primeiro. Tu vai esticar a perna direita e olhar para cima. Aí volta a perna, tu olha para baixo. Sobe a perna, sobe a cabeça. Baixa a perna, baixa a cabeça. Sobe a perna, sobe a cabeça. Isso tu vai fazer 6 repetições de um lado, 6 com o outro, daí vai para a esquerda. Sobe a perna esquerda, sobe a cabeça. Baixa a perna esquerda, baixa a cabeça. Sobe perna, baixa, sobe a cabeça. E assim por 6 repetições de cada lado, mais ou menos. O outro alongamento que eu preciso mostrar para vocês, que é bem interessante que vocês façam, é o seguinte. O banco tá ali, você vai colocar uma das pernas em cima dele, mantendo a lombar em neutro. Não pode ficar assim, ó. Se você perceber que tá meio curvado, tá errado. Se você conseguir, daí você coloca num banco mais baixo ou no degrau da casa, alguma coisa assim. Mas você tem que manter a lombar em neutro e vai sentir um baita de um alongamento atrás da coxa, beleza? Isso que você tem que fazer, se você precisar se segurar, né, para não perder o equilíbrio, mantendo essa postura aqui, você se segura na parede. Porque essa postura aqui, tá? Ela é muito importante. Por mais que eu falei que você tem que aprender a movimentar a coluna também, existem os momentos que você não deve movimentar ela, beleza? Esse é um deles. Você mantém essa posição aqui, ó, por 30 segundos, obviamente, que você vai fazer dos dois lados. Os dois lados, 30 segundos cada um. Alongamentos assim, eles são muito importantes para manter não só tua coluna mais móvel, como teu corpo mais móvel, beleza? E essa é a importância dos caras. Terceiro alongamento é o seguinte, você vai começar com as duas pernas para baixo, a lombar também vai ficar naquela posição em neutro que eu mostrei no alongamento anterior. E aqui é o seguinte, a perna que você for alongar, você vai alongar o glúteo, vamos supor no meu caso da direita, que eu vou usar como exemplo. Você vai cruzar ela aqui, ó, beleza? E você vai começar mantendo aquela lombar em neutro aqui, ó, tá? Nada de ficar sentado assim, ok? Fica nessa posição aqui, tu vai começar a puxar a perna para cima, tu vai segurar ela por baixo aqui, ó, e pela frente, né? Por baixo e pela frente, tu vai começar a puxar ela para cima. Você vai puxar o suficiente para você conseguir ainda manter essa postura bonitinha aqui. Puxando aqui, ó, você vai começar a sentir um alongamento dos glúteos. E essa é a ideia. Nessa posição aqui, ó, as duas pernas para baixo, cruza uma, começa a puxar ela para cima, aí segura ela por baixo da coxa e pela frente da canela. Vai puxando para cima, o máximo que você conseguir, até começar a sentir o alongamento dos glúteos. Quando você conseguir manter ela, mantenha por uns 15 a 30 segundos, tá? Isso, obviamente, você vai fazer dos dois lados. A mobilidade que eu vou te ensinar a fazer agora, você vai começar a movimentar a coluna. Só que tu vai movimentar ela numa posição que não é prejudicial, que não vai aumentar a pressão, que não deveria aumentar
a tua dor. Na posição de 4 apoios que eu estou, você vai empinar a bunda, olhar para cima, puxa o ar, solta o ar, olha para baixo e bota a bunda como se fosse para dentro, jogando a tua coluna toda para cima. Solta o ar, puxa o ar, empina a bunda e olha para cima. Solta o ar. Esse aqui tu vai repetir 6 movimentos também. É aqui, ó. 1, 2, 3. Esse aqui é o seguinte. Toda vez que tu jogar a tua coluna para cima, que tu parecer um gato assim assustado, sabe? Né? Que tem um gato que fica assim meio assustado. Quando você entrar nessa posição ali, ela é a posição que talvez aumente o teu desconforto, talvez aumente tuas dores. O que eu recomendo que você faça então se isso acontecer? Vai devagar. Faz com mais calma, não precisa fazer numa amplitude, num movimento muito grande que nem eu mostrei. Vai com calma, vai conhecendo o teu corpo, porque é o tipo de movimento que vai fazer com que tua coluna seja mais solta, que ela não fique tão travada. E vai te beneficiar daquela questão da hidratação dos seus discos. Eu vou te ensinar agora como é que tu vai aprender de uma forma mais fácil a movimentar o teu quadril para algumas atividades que, por exemplo, ficam muito ruins caso você tenha dor. E aquelas atividades que eu falei, por exemplo, que movimentar a coluna está errado, por exemplo, quando você faz muitas vezes, quando você faz com muito peso ou quando você faz essas coisas junto. Então, é mais ou menos o seguinte. Coloca o teu calcanhar encostado na parede, mais um pé na frente, o outro pé vai lá na frente e os dois um do lado do outro. Você vai ficar com a bunda encostada na parede e é assim que você vai começar esse exercício. A bunda começa encostada na parede e você tem que manter a sua curvatura da lombar normal, que no caso, ela não pode estar encostada na parede desse jeito. Aqui, minha mão nem passa porque minha coluna não tem curvatura e a lombar ela deve ter uma curvatura que nem essa daí que eu estou mostrando para vocês, que passou. Não obrigatoriamente precisa passar a mão assim da forma, só que ela tem que conseguir entrar um pouquinho. Nessa posição aqui, o que você vai aprender a fazer? É como se você fosse pegar alguma coisa no chão, só que você não vai pegar assim, dobrando a coluna. Do jeito que você tem essa lombar com a curvatura aqui, você vai tentar manter ela dobrando o joelho para tentar pegar alguma coisa no chão, sem dobrar ela dessa forma. Essa é a diferença toda, que você não movimenta a coluna, mas movimenta o quadril e a bunda fica aqui o momento inteiro, para você aprender a deslocar o peso que você tem para trás. Isso daqui é quase um início para tu aprender o levantamento terra, que é essa movimentação aqui, ó. Percebeu que minha bunda começa aqui, ela vai toda para trás quando eu vou fazer o levantamento terra. Então essa é a ideia de você aprender nessa forma aqui encostado na parede, porque você aprende qual é o movimento correto aqui e esse daqui você tem que manter até quase chegar lá embaixo. É isso aí. Com todas as forças de Thor, eu espero que você tenha entendido, que você perca um pouquinho do medo que você tem de usar a sua coluna, porque ela foi criada desde todos os processos evolutivos que nós tivemos, os animais tiveram. Ela foi criada para isso, ela foi criada para se movimentar. Os discos intervertebrais, eles estão lá para serem usados. Óbvio, se você abusar deles, que é naquela questão de fazer muitas vezes com a postura errada e com peso ainda por cima, se tu fizer essas 3 coisas, às vezes só 2 coisas juntos, ou às vezes só uma coisa, se você repetir muito, é um abuso, né, do disco intervertebral, então ele pode se ferrar. Então, mas eu espero que você tenha entendido isso tudo. Se você tiver qualquer dúvida, você pergunta nos comentários aí embaixo, você deixa um like no vídeo, você me segue nas redes sociais que estão na descrição do vídeo e
Um muito obrigado e nos vemos também num próximo vídeo. Até!